Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre os fundamentos e as repercussões do estabelecimento de precedentes judiciais, e para isso contamos com a participação de Thiago Simões Pessoa, procurador do Estado do Paraná. No episódio de hoje, vamos abordar um tema fundamental para a uniformização de interpretação constitucional no Brasil e a formação de precedentes. Esse mecanismo previsto no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, é essencial para garantir que o STF se concentre em questões de relevância nacional, evitando que a Corte seja sobrecarregada com casos repetitivos ou de interesse limitado. Só em 2024, o STF submeteu 77 novos temas para análise de repercussão geral, onde 42 tiveram repercussão conhecida, o que significa que as questões discutidas nesses casos transcendem os interesses das partes envolvidas e possuem relevância econômica, política, social ou jurídica para o país. Esses temas, uma vez aprovados, passam a ser analisados pelo plenário do STF, que define uma tese jurídica a ser aplicada a todos os casos semelhantes em todas as instâncias da Justiça. O objetivo é claro: uniformizar a interpretação constitucional e evitar que novas demandas sobre a mesma controvérsia continuem a chegar ao Supremo. A análise da repercussão geral ocorre no plenário virtual, o espaço que tem se tornado cada vez mais relevante para a celeridade e eficiência do judiciário. Mas o que isso significa na prática? Como esses precedentes são formados e aplicados? Quais são os desafios para a segurança jurídica e a efetividade do direito? Como a sociedade é impactada com essas decisões? Essas e outras perguntas serão os temas que iremos explorar no episódio de hoje. E para isso, então, contamos com a presença do Thiago Simões. Thiago, seja muito bem-vindo. Oi, Fer. Primeiramente, quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês na Escola do Ministério Público. O podcast de vocês é um local muito importante para a disseminação de ideias. Como você já bem lembrou, eu sou procurador de Estado, sou mestre em Direito. Eu tenho um livro sobre processo coletivo, escrevo sobre processo coletivo há muito tempo. A gente vai ver daqui a pouco o que se importa na temática de precedentes, como o processo coletivo ele importa na temática de precedentes, tá? Eu sou professor, dou aula em pós-graduações, tanto na PUC como na SMAF, sou professor hoje do Conecta, tá? Então, queria agradecer o convite mesmo e que nosso papo aqui possa ser legal e proveitoso para todos os ouvintes aí, para que todo mundo possa aprender um pouco mais de como as coisas funcionam também na prática, não somente na teoria. Bom, eu não tenho a menor dúvida de que o episódio de hoje, será muito rico para os nossos ouvintes, mesmo porque a gente já teve por diversas vezes conversas sobre os temas de hoje. Então, assim, confesso que eu estou muito feliz em ter você aqui nos Julgados e Comentados. E sem mais delongas, Thiago, vamos começar a abusar aqui e vamos te fazer várias perguntas, porque nossos ouvintes precisam dessas respostas com urgência. Esses temas de repercussão geral e recurso repetitivo são falas cada vez mais frequentes e que muitas vezes as pessoas não sabem efetivamente o que significa. Então, eu queria saber de você, Thiago, como o nosso ordenamento jurídico define e diferencia o conceito de recurso repetitivo e de repercussão geral. Então, Fer, a temática já não é tão recente assim. Já nos anos 2000, nós tivemos uma alteração, tanto constitucional como legal, que incorporou a sistemática da repercussão geral no âmbito do STF. Mais recentemente, a gente teve, pelo Código de Processo Civil de 2015, basicamente a regulamentação de tudo isso, tanto no STJ e no STF. Por exemplo, hoje no STJ nós temos os recursos repetitivos. No STF a gente tem a repercussão geral. E muitos de vocês podem estar se pensando, poxa, mas no código, quando se fala lá em precedentes vinculantes, lá no artigo 937, ele fala em repercussões gerais e recursos repetitivos como se ambos se aplicassem ao STF, tá? E isso tem um porquê. Hoje o STF ele acaba por utilizar a expressão repercussão geral de várias formas, tá? Ele utiliza como requisito de admissibilidade, que é algo que já existe há muito tempo, como também uma forma de julgamento de casos repetitivos, tá? Então, nós temos o julgamento de recursos repetitivos, que é um gênero que abrange tanto o STJ e o STF, e na prática a gente tem o STF adotando a expressão repercussão geral para se referir a isso também, a esse julgamento coletivizado, tá? Poxa, mas a gente fica pensando sobre isso. Poxa, mas para que isso?
Como você bem falou, os tribunais estão abarrotados de casos, tá? E a sua grande maioria são casos repetitivos. A gente tem aqui como exemplo o STF, só no ano de 2024, tinha aí em torno de 21 mil novos processos, 114 mil decisões, 92 mil decisões monocráticas. Então, assim, são muitas decisões para um tribunal de 11 ministros. Já no STJ, a gente teve cerca de 677 mil novos processos só no ano de 2024. Então, é um tribunal de 33 ministros, mas pensa, 677 mil. O STJ julga mais ou menos muitos e muitos processos por minuto. Isso já tem até notícia do STJ que ele fala, olha, o STJ recebe 500 mil de processos e julga mais de um por minuto. Isso foi de dezembro de 2024, tá? Essa informação do STJ. Aí a gente fica pensando, poxa, mas o primeiro ponto que a gente tem que pensar e analisar, isso é precedente mesmo? Todos vocês já devem ter ouvido alguém questionar essa questão, porque muita gente fala, poxa, isso aí não é precedente. Por que eles falam que isso não é precedente? Porque a cultura de precedentes vem de institutos processuais de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a cultura dos precedentes é muito forte. E lá se tem um sistema em que a Constituição é muito enxuta e os casos têm uma prevalência de julgamentos pelos tribunais superiores, no caso lá a Suprema Corte. A Suprema Corte faz uma decisão e a stare decisis, que é o que vincula ali a decisão, é obrigatória para todos os demais tribunais e juízes, tá? E isso vem no decorrer dos anos, temos decisão da Corte do início dos anos 1900 e assim por diante. E isso no Brasil efetivamente não é verdade. Nós temos uma cultura muito recente de precedentes. E isso acaba interferindo essa lógica de falar, poxa, não é precedente. Mas o que é, na verdade? Tá, tudo bem. A gente pode falar que são precedentes da brasileira. Porque, assim, se criou-se essa cultura, foi mais imposta por meio de lei, por meio de emendas da Constituição, foi imposta a nós. Então, assim, foi como se a legislação sobreviesse ao fato, né? Ela identificou que existe uma repetição no judiciário brasileiro, uma abarrotação de processos, e falou assim, olha, a partir de agora, gente, é o seguinte, a gente vai julgar isso repetitivo, tá? Então, isso virou praticamente um processo coletivo, tá? Então, a gente chama isso, por exemplo, de incidentes de formação de precedentes, que é basicamente uma forma de processo coletivo, tanto a repercussão geral, como os julgamentos de recursos repetitivos. Pode dizer que eles seriam precedentes, né, nesse contexto todo, nessa conceituação toda que você trouxe, Thiago. Eu queria que você abordasse, então, assim, de que forma que o julgamento de recursos repetitivos e a análise da repercussão geral, elas contribuem, então, para a uniformização da jurisprudência no Brasil. E aí, já desde logo, porque, para não te interromper muito o raciocínio, eu queria que, após, você já dissesse, assim, quais são, então, os desafios que são enfrentados pelas cortes para evitar as divergências interpretativas e garantir a efetividade dessas decisões? Então, Fer, a gente tem muito a ganhar com isso. Isso é inafastável, uma argumentação que não tem como ser superada. A gente tem muito a ganhar com isso. Porque hoje a gente vive um sistema de processos repetitivos. Eu aqui na Procuradoria, de um modo geral, eu trabalho com milhares de processos. Eu tenho, 3, 4, 5 mil processos no meu acervo processual. E, obviamente, a grande maioria desses processos são repetitivos, ou seja, são processos com temas parecidos, onde os fatos e os fundamentos jurídicos são bem semelhantes, tá? Então, assim, são questões repetitivas, beleza? Então, assim, o que a gente tem a ganhar com isso? Olha, primeiro, uniformização, segurança jurídica. Por quê? A partir do momento que a gente deixa as cortes superiores, tanto o STJ como o STF, cuidar dessa uniformização da jurisprudência, a gente tende a diminuir o grau de discricionariedade judicial e, a partir disso, conferir isonomia no processo civil. Até no processo penal, você, muito melhor do que eu, vai poder falar sobre o processo penal, mas a gente vai trazer uniformização e isonomia. A partir do momento que você tem um caso julgado com forma de precedente vinculante, esse caso, esse julgamento, e assim, quando a gente fala esse julgamento, a gente quer dizer a ratio decidente, as razões de decidir desse precedente vinculante, nós teremos esse comando, essa lógica, essa nova norma jurídica feita pelo Poder Judiciário,
aplicável a todos os demais casos idênticos ou semelhantes. O que isso quer dizer com isso? Se João e Pedro entram com ação semelhante, pedindo, por exemplo, uma gratificação de servidor público, os dois são servidor público, ocupam a mesma função e os dois querem a mesma gratificação, a gente não vai ter um caso de extrema injustiça, onde Pedro consegue e João não. Porque isso, apesar de faticamente no sistema poder ocorrer, ele é péssimo para o nível de grau de confiabilidade do sistema jurisdicional. Pensa, os dois coleguinhas de trabalho estão lá no seu órgão respectivo e os dois começam a conversar e falam, poxa, cara, eu não ganhei. Poxa, mas eu ganhei. Mas por quê? As petições até podiam ser idênticas, podia ser até o mesmo escritório de advocacia. Então, assim, hoje, o que nós temos a ganhar com essa sistemática? Primeiro, uniformização e isonomia. Isso traz maior confiabilidade para o Poder Judiciário. E segundo, tá? Isso também traz uma maior rapidez, traz uma maior celeridade aos julgamentos. Se eu tenho 4, 5 mil processos, imagine o juiz que trabalha na vara respectiva, porque ele não tem só eu de procurador atuando lá, entende? Ele tem vários. Ele tem outros processos, ele tem outros participantes, outros atores processuais. Então, assim, ele deve ter 40, 50 mil processos no seu acervo. Imagina se ele tivesse que ler e analisar cada processo individualmente, como se cada caso fosse único, o que não é, né? A gente já pode verificar que a maioria dos casos são repetitivos, e isso acontece com grandes litigantes habituais. Eu, por exemplo, atuo do lado da Fazenda Pública, mas assim, nós temos grandes outros litigantes habituais, como os bancos, seguradoras, e assim por diante, tá? Então, assim, de um lado, a gente ganha em celeridade. Por quê? Porque o juiz vai analisar os casos e vai fazer simples lógica de subsunção. Se houve a formação de um precedente vinculante, onde se editou uma norma jurídica pelo Poder Judiciário, ele vai aplicar essa norma aos casos idênticos, tá? E a gente ganha também em isonomia, em uniformização. Mas, poxa, tem mais algum tipo de ganho? Pode ter. Pense que a edição de lei é um processo complexo. A partir do momento que a gente passa a aceitar normas jurídicas feitas pelo Poder Judiciário, nós temos maior rapidez na resposta social aos problemas, tá? Então, assim, nós temos também normas jurídicas editadas pelo Poder Judiciário que possuem uma velocidade maior de resposta, porque o fato acontece e o Judiciário ele pode atuar de forma mais rápida, mais imediata ao problema social. Thiago, desculpa te interromper. Claro. Mas ponto que você fala que a gente tem, então, maior agilidade numa resposta, em virtude da celeridade que seria essa intervenção do judiciário, como que a gente lidaria com a intervenção do judiciário, por exemplo, em políticas públicas e uma harmonização desses interesses conflitantes a partir, então, de um tema de repercussão geral? Então, Fê, essa é a vantagem da gente considerar esses precedentes como um processo coletivo. Por quê? Todo julgamento de processo coletivo, e aqui, para quem não sabe, vou abrir um simples parênteses, nós temos duas formas de coletivização. Nós temos a coletivização total, que todo mundo já conhece, são as ações coletivas, onde todas as fases de um processo são coletivizadas. E nós temos também uma forma de coletivização parcial, onde partes de um processo podem ser coletivizadas. Por exemplo, uma instrução probatória pode ser coletivizada em casos repetitivos, tá? Então, assim, você tem 1000 processos idênticos, onde existe uma prova comum. Por exemplo, a gente teve um caso aqui de coletes balísticos, que estavam fora do prazo de validade. E se chegou-se a discutir se isso seria um caso de indenização por dano moral ou não, tá? Desses policiais usarem esses coletes. E assim, foi-se produzir essa prova de forma coletiva. Pegaram vários coletes por amostragem para ver se havia risco potencial à saúde desses policiais militares. Imagine fazer perícia nesses 1000, 2000, 20 mil coletes que foram distribuídos por aí. Tá? Então, assim, a instrução probatória pode ser coletivizada. E nós temos as decisões que podem ser coletivizadas, tá? E isso o CPC ampliou drasticamente. A gente está falando aqui de recursos repetitivos e repercussões gerais, mas o CPC também trouxe outras formas de coletivização das decisões, como o IRDR, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas, e o IAC, que é um incidente de assunção de competência. Todos esses casos são decisões coletivas que se aplicarão a outros casos semelhantes, tá? E aqui a gente está falando do precedente à brasileira. E qual a vantagem da gente considerar isso como processo coletivo? O processo coletivo ele tem regras
próprias que garantem uma participação maior. Então, a gente tem um contraditório ampliado. Esse contraditório ele é ampliado por quê? Porque nós temos a participação de amicus curiae, nós temos a participação, às vezes, direta da população, que pode se dar por audiências públicas, tá? Então, assim, nós temos a população efetivamente atuando no caso concreto. E esses processos, eles vão ser ouvidos pelos julgadores de forma diversa. Por quê? Porque eles são julgados por órgãos de maior composição. Por exemplo, o STJ somente julga recursos repetitivos nas sessões e na Corte Especial. E assim o STF também. O STF só julga no pleno. Mas o que nós temos a ganhar com isso? A partir do momento que nós temos julgamentos mais complexos, nós temos decisões mais bem elaboradas. Quando a gente julga individualmente 100 mil, 200 mil, 600 mil processos, a nossa tendência é que as decisões não sejam tão boas. Por quê? Como eu acabei de falar para vocês, o STJ julga de mais de um caso por minuto. Tá? Então, assim, como que essa decisão vai ser uma decisão boa? Como que ela vai ser uma decisão refletida? Não vai. Então, a partir do momento que a gente julga os casos de forma coletiva, nós trazemos mais atores sociais, trazemos o que a gente chama de representação adequada, então a gente traz pessoas que possam efetivamente representar essa classe de pessoas, e a partir disso nós temos decisões mais qualificadas. E assim, claro que quanto mais qualificada é a decisão, mais ela vai ser uma decisão boa. Mas aí, beleza, você falou sobre políticas públicas. Esse é a grande questão, é a grande chave dessas decisões. Pense comigo, quando você decide um caso sobre saúde, alguém, por exemplo, que entrou com uma ação pedindo medicamentos, você tende a sempre julgar mais favorável. Não sou eu que estou dizendo isso. Tem pesquisas que foram feitas no âmbito do SNJ que mostram que os juízes são mais tendentes a dar em casos individuais, porque ele não tem a grande visão do todo. E a partir do momento que a gente coletiviza isso, a gente traz para a seara do processo coletivo, nós temos decisões que efetivamente vão levar em consideração os aspectos reais da realidade do poder público, por exemplo. Então, assim, a própria atuação do Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas, nessa interferência com o Poder Executivo, vai ser melhor, vai ser mais qualificada, porque o Poder Judiciário vai ter mais dados, vai fazer uma decisão mais complexa, cheia de estudos, ele vai saber o real impacto financeiro, orçamentário que isso pode ter no Poder Executivo. Mas isso não pode gerar, por exemplo, Thiago, desculpa te cortar, uma tensão entre direitos individuais e coletivos? Você mesmo falou, por exemplo, que a decisão, se ela fosse num caso individual, seria uma, e ela no coletivo, pensando no macro, é outra. Mas será que isso não geraria uma tensão entre direito individual e coletivo? Isso efetivamente gera. E assim, isso sempre gerou, desde sempre. Porque assim, antes mesmo da gente ter julgamento de recursos repetitivos, nós já tínhamos casos de milhares, centenas de ações individuais. A gente podia pensar, poxa, mas isso não está sendo levado ao judiciário. Efetivamente, mas esse conflito existia. Ao tempo que você retirava uma verba orçamentária da saúde para dar um caso individual, estava afetando um coletivo, tá? Estava afetando um coletivo de pessoas. A diferença é que esse coletivo de pessoas não estava sendo trazido à cena da discussão. Então, assim, hoje, efetivamente, a gente tem esse coletivo sendo trazido à cena. Então, a gente tem o conflito sendo analisado pelo Poder Judiciário. Então, ainda nesse tema de repetitivos, né, eu queria que você explorasse, você já veio trazendo diversos aspectos para a gente refletir, e eu gostei muito dessa sua observação agora em relação aos direitos individuais e coletivos. Eu queria que a gente abordasse agora um pouco sobre a modulação dos efeitos de uma decisão. Que quando o STF vai modular os efeitos de uma decisão, ele leva em consideração fatores como a repercussão geral da matéria, o impacto social, econômico, a necessidade de preservar situações jurídicas já consolidadas. Então, eu queria saber o seguinte, de que maneira a modulação de efeitos de decisão judicial pode garantir a segurança jurídica na aplicação de precedentes? Então, especialmente quando a gente fala em repercussão geral ou recurso repetitivo. E como tem se dado a atuação dos tribunais nessa temática, então, de modulação de efeitos versus repercussão geral ou recursos repetitivos? Fer, eu acho que assim, um dos primeiros argumentos que a gente falou a favor foi a segurança jurídica. Então, assim, a segurança jurídica é um primado, é um princípio fundamental que os recursos repetitivos e a repercussão geral também devem observar. E, poxa, o que a modulação de efeitos faz? A modulação de efeitos, ela concretiza ainda mais a segurança jurídica. A gente sabe, e isso é um dos desafios, que em muitas oportunidades
as questões eram de interpretação controvertida nos tribunais. Então, nós temos casos, por exemplo, que já transitaram em julgado, nós temos casos que estão sendo discutidos e casos que ainda nem foram levados ao Poder Judiciário. Então, assim, nós temos várias interpretações divergentes, às vezes, na matéria, e isso é natural, isso tem que ocorrer mesmo, até para que o debate se encontre pronto, maduro, para ser decidido por meio de recursos repetitivos e repercussão geral. Então, a modulação de efeitos, ela tem um condão muito importante, porque, primeiro, ela garante a segurança jurídica para que as pessoas não sejam surpreendidas com uma nova norma, tá? Como a gente falou aqui no início, os precedentes, eles criam uma norma jurídica geral. E assim, como toda lei, por exemplo, tem vigência a partir do momento da sua publicação ou da data escolhida pelo legislador, o precedente ele também tem que ter uma ferramenta de alterar a sua vigência, vamos colocar entre aspas, tá? E a modulação de efeitos tem esse papel de suma importância, tá? Que ela consegue tornar essa nova norma do Poder Judiciário vigente ao decorrer de algum tempo, tá? Claro que determinadas situações, e eu acho que a grande maioria dos julgamentos de recursos repetitivos, repercussões gerais feitas nos tribunais superiores, acabam saindo sem modulação de efeitos. E isso, às vezes, não é tão bom, né? Às vezes, se pensa que é melhor que essa modulação de efeitos exista, até para que situações já garantidas consigam ter maior estabilidade. E ainda mais, falando aqui, pensando um pouco mais alto aqui, você pensa no overruling, na superação de precedentes. Quanto é importante que exista uma modulação de efeitos, porque todo mundo ali estava observando a norma jurídica que foi editada pelo Poder Judiciário, que gozava de um alto grau de confiabilidade. Aí agora você pensa que vem uma nova norma jurídica, que é um precedente que supera a outro, alterando totalmente o cenário fático jurídico da situação, e esse precedente não teria como ser aplicado de forma retroativa, porque seria muito ruim. Mostraria que o Poder Judiciário não sabe o que está fazendo, vamos dizer assim. Então, a modulação de efeitos, principalmente nesses casos de superação de precedentes, é ainda mais importante. Já que nessa sua resposta você tocou num tema de superação de um precedente, né, pelo tribunal, chamado overruling, eu queria saber o seguinte: como que você avalia, então, o sistema de superação de precedente e quais seriam os parâmetros objetivos que devem ser adotados para identificar quando uma mudança no contexto é significativa o suficiente para poder justificar, então, essa superação do precedente? Então, Fê, a gente tem que entender primeiro que o precedente ele é feito dentro de uma moldura. Essa moldura, ela traz um cenário fático e jurídico. Então, ela é produzida, então, assim, essa moldura, ela tem um determinado contexto social, político, econômico, jurídico. E, assim, dentro daquele momento, ela faz mais sentido. E o precedente é feito de acordo com essa moldura. Mas nós temos casos que, às vezes, a evolução da sociedade, então, assim, os costumes, a natureza e até alterações legislativas, tá? Elas alteram esse cenário político, econômico, jurídico. E, a partir daí, a gente precisa ter ferramentas para que esses precedentes que já não correspondem mais à realidade social possam ser alterados, tá? Só que aqui existem alguns problemas quanto a isso. Como eu falei, era uma norma jurídica e estava vigente, vamos dizer assim, fazendo um paralelo com as leis. Então, assim, era confiável a todo mundo aplicar aquelas regras fixadas no precedente. Pô, beleza, agora temos a necessidade de superá-los. Nós temos que fazer, primeiro, modulação de efeitos. Como a gente já comentou, é necessário que essa nova regra ela precise se adequar ao novo contexto, mas também respeitar situações já consolidadas. Beleza? Terceiro ponto. A superação de precedentes, ela tem que ser feita pelo mesmo órgão que proferiu o precedente anterior. Por quê? A gente comentou que a edição de precedentes, ela garante um mínimo básico de contraditório maior, de uma decisão qualificada. É o que a gente falou da aplicação do processo coletivo a esses incidentes de formação de precedentes. E aí você pensa, poxa, poderia, por exemplo, uma turma do STJ vir e contrariar um precedente da Corte Especial? Poxa, claro que não, né, gente? Por quê? Porque, assim, você estaria violando a regra de como foi criado, como é que uma norma extremamente qualificada é feita e depois uma outra decisão, sem qualquer contexto, sem qualquer produção qualificada, vem superar ela. Então, assim, a superação do precedente, ela tem que ser feita pela forma como foi o anterior. E da forma que eu digo, do mesmo jeito. Vamos trazer para o debate tudo de novo. Então, assim, vamos trazer sujeitos, atores processuais com representação adequada. Vamos trazer o Ministério Público para atuar nisso. Vamos trazer as partes. Vamos trazer o povo, se necessário. O povo tem que participar dessa nova norma jurídica, tá? Então, assim, a superação dos precedentes, ela tem que ser feita, mas ser feita com o devido
Cuidado, tá? E aqui eu acho que reside um dos maiores desafios dos precedentes vinculantes, tá? Que é a possibilidade e a garantia de uniformização. Se a gente não tiver essa segurança, se a gente não tratar de forma séria essa superação de precedentes, nós teremos decisões conflitantes com outros precedentes vinculantes, o que demonstrará que aquela norma jurídica não tem eficácia social. E isso, com certeza, vai abalar o sistema de precedentes, que ele necessita de uma resposta, como é que eu vou dizer para vocês? Ele precisa de uma resposta rápida e dura. Então, assim, se você violou um precedente vinculante, você tem que vir, o dono do precedente, o STJ, o STF, falar, olha, você violou esse precedente. Então, assim, olha, tá errado, vou cassar essa decisão. E o Código, inclusive, dá ferramentas para isso. Tem a reclamação por violação a recursos repetitivos e recursos extraordinários, tá? Então, assim, essa resposta tem que ser rápida e tem que ser adequada, porque senão a gente vai entrar num loop infinito de violações que tirarão a eficácia social desses precedentes. Justamente aqui do descumprimento de precedentes, a gente tem vulgarmente conhecido uma cultura chamada cultura de descumprimento, né, em relação aos precedentes judiciais, especialmente aqueles estabelecidos pelo STF. Queria saber o seguinte, Tiago, a eventual falta de clareza ou de fundamentação em algumas decisões pode vir a ser um motivo para esse descumprimento? Além disso, eu queria que você abordasse também o seguinte: como que fatores como a formação dos magistrados, a complexidade do sistema jurídico brasileiro e a resistência à mudança podem, por vezes, contribuir para essa cultura do descumprimento? Então, Fernanda, eu vejo isso como uma cultura recente. Primeiro, essa cultura de precedentes foi meio que imposta para a gente, se a gente parar para pensar. O CPC meio que colocou goela abaixo para a gente, né? E assim, então assim, as pessoas estão se adaptando. A gente tinha uma cultura mais antiga, assim, eu lembro de ouvir coisas assim da década de 90, que o juiz falava assim, não vou decidir isso, eu não quero, é contra a minha ideia. E hoje isso mudou, entende? Hoje a maioria dos juízes, a formação deles, vem trazendo a impossibilidade dele ser um juiz hércules, que ele sabe de tudo. Então assim, esse juiz, ele vem fazendo, o que no Working, por exemplo, falava de romance em cadeia, ele vem respeitando as normas anteriores. E essas normas anteriores são feitas por tribunais, né? Além das leis. Então, assim, os novos juízes, eu acho que eles já vêm com uma mente mais aberta à impossibilidade fática de tornar cada processo um processo individual e complexo. Eles já sabem que isso é impossível. Para eles, tanto para o STJ como para o STF, é impossível você julgar uma pessoa só 40, 50 mil processos. Então, assim, eu acho que a mente deles está mais aberta. Mas é claro, nós ainda temos pessoas resistentes. Como toda mudança, ela tem uma natural resistência. Eu acho que é comum de toda mudança social, principalmente aquelas que são impostas para a gente. Porque, assim, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que a cultura do precedentes veio de uma cultura, um aspecto cultural deles, que é uma questão muito ligada ao próprio Poder Judiciário. Para quem não sabe, o Poder Judiciário lá foi um dos apoiadores da Revolução. Então, assim, ele tinha grande confiabilidade do povo. Por isso que ele foi... A Constituição, por exemplo, foi entregue a ele para ser o verdadeiro intérprete final dessa Constituição. Tá? Então, aqui a gente veio copiando esse modelo de judiciário, só que, assim, a gente veio evoluindo aos poucos. E isso veio acontecendo muito, o desequilíbrio e o baixo grau de confiabilidade do povo no poder legislativo. Então, assim, o povo acabou confiando um pouco mais no judiciário para que eles pudessem, efetivamente, fazer novas decisões. E, assim, o judiciário ganhou uma certa força grande, e essas normas, esses precedentes, eles revelam isso. Mas, assim, obviamente, as decisões, principalmente as de repercussões gerais e de recursos repetitivos, só vão ser seguidas se forem feitas de forma bem feita, né? A gente tem, infelizmente ainda, muitos casos de repercussões gerais e recursos repetitivos que não foram julgados da melhor forma possível pelos tribunais superiores. E aí sim, eu vejo que os juízes veem essas situações com um pouco mais de cautela e acabam efetivamente querendo sair desse precedente, tá? A gente acaba, em muitas situações, até fazendo distinguishing, às vezes distingue-se inexistentes, tá? Distingue-se, no português a gente fala em distinção,
tá? A distinção seria mostrar que esse caso é um pouco diferente. Então, assim, eu acho que esse desrespeito, ele vem muito mais por ferramentas já existentes, que seria, por exemplo, a distinção. E esses casos acontecem quando os precedentes vinculantes são feitos de forma incoerente, de forma mal feita, de forma que você não consiga entender muito bem, mas acho que a gente vem avançando muito para isso, para poder entender melhor e fazer decisões mais qualificadas. Recentemente, o CNJ editou uma resolução que trouxe um padrão de minuta de ementa. E esse padrão de minuta de ementa, por exemplo, ele já declara qual que é a razão de decidir. Então, assim, está ficando cada vez mais claro saber qual que é a motivação do precedente, o que vincula e o que não vincula. E eu acho que a tendência é que os juízes passem a cada vez mais aceitarem esses precedentes e evitar julgar de forma contrária. Infelizmente, a gente está chegando no tempo do nosso podcast, então eu queria saber de você, assim, então, numa análise geral, você acha que os precedentes, né, os recursos repetitivos, as repercussões gerais, elas vieram realmente para mudar o nosso ordenamento jurídico e daqui a um longo prazo a gente vai conseguir colher os efeitos? Você acha que a gente, assim, daqui a um tempo vai conseguir ter essa percepção da diminuição de feitos, por exemplo, em trâmite nos tribunais superiores? Fernando, então, acho que a gente já está vendo, tá? O STF, ano passado, teve o menor contingente de processos. Porque tanto o STF e o STJ hoje, por exemplo, eles usam inteligências artificiais para que possam reconhecer temas controversos e repetitivos. Então, assim, por exemplo, nós já temos uma redução de passivo acontecendo no STF. O STJ ainda a gente não tem essa efetiva redução de passivo, porque muita coisa chega no STJ ainda, mas a gente vê que os tribunais estão conseguindo dar mais conta desses julgamentos. Eu acho que a longo prazo nós teremos muitos benefícios dessa forma coletiva de se julgar. E eu acho que o mais importante de tudo isso é se pensar na isonomia, na segurança jurídica, tá? E também nos ganhos de recursos, tá? Porque, por exemplo, quanto mais os tribunais julgam de forma repetitivas, mais eles economizam nesses casos que não demandariam tanta esforço. Eles podem usar esses recursos, e aqui eu não falo só de recursos financeiros, falo de recursos de pessoal e outros recursos que os tribunais necessitam, então pessoal, recursos financeiros mesmo, e esses recursos eles podem ser alocados às situações que mais necessitam delas. Por exemplo, decisões estruturais, onde os tribunais julgam casos extremamente complexos, tá? Não existe uma resposta certa para o caso. Então, eu acho que o legado que a gente tem desses precedentes vinculantes é você julgar o que é repetitivo de forma repetitiva. E o que é individual, julgar de forma individual. Um juiz nunca vai deixar de existir. A gente sempre vai ter que ter um juiz, uma pessoa do outro lado. Porque nós temos casos que efetivamente necessitam dessa pessoa, desse ser com sentimentos, com experiências e que possa efetivamente saber, sentir o processo. Mas os casos que não precisam de todos esses recursos, eles têm que ser julgados dessa forma mais célere, mais eficiente. Thiago, eu quero muito agradecer a sua participação aqui nos Julgados e Comentados. Eu acho que você trouxe, assim, uma visão muito esclarecedora para os nossos ouvintes. Eu não tenho a menor dúvida de que até aqueles que talvez fossem em algum momento contrários, né, ao sistema de precedentes, que vão sair daqui com uma reflexão muito boa desses pontos que você trouxe para a gente. Então, eu não tenho a menor dúvida de que os Julgados e Comentados hoje atingiu, sim, o objetivo de nos fazer refletir. Quero te agradecer muito e dizer que os Julgados e Comentados estão de portas abertas para que você possa voltar sempre. Poxa, Fernanda, quem tem a agradecer aqui sou eu. Eu acompanho o podcast de vocês na rede social e, assim, no Spotify eu acho sensacional. Então, assim, eu fico muito feliz de poder ter participado disso. E, assim, que caso alguém queira explorar um pouco mais o conhecimento e tal, quiser me procurar também nas redes sociais, Thiago Simões, só me procurar lá e puxar conversa. Vamos conversar. Eu acho que a nossa sociedade evolui com diálogo. E eu acho que todo mundo deve estar aberto. Então, mais uma vez, muito obrigado. E você, nosso ouvinte, não esqueça de nos seguir no aplicativo de sua preferência e também em nossas redes sociais. Procure no Instagram por smp_pr ou acesse no perfil da descrição do episódio e nos envie suas sugestões de tema, dúvidas ou comentários. Muito obrigada, gente, e até a próxima.
Uma produção Ministério Público do Paraná.